Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que, no fundo, mexe com todo mundo. Como é que a lei enxerga aquela relação tão importante entre médico e paciente? Seria um pacto de confiança, quase uma parceria? Ou seria mais uma transação comercial, uma prestação de serviço? Vamos descobrir juntos. A grande questão que vai guiar nossa conversa é exatamente esta. Quando alguém entra num consultório, o que está começando ali? É um acordo baseado na confiança mútua ou é simplesmente a compra de um serviço especializado? Pode não parecer, mas a resposta para essa pergunta muda tudo. As regras do jogo, as expectativas, tudo mesmo. Para a gente entender esse vínculo, que é super complexo, a gente precisa olhar para duas grandes visões que a lei tem sobre ele. São, na verdade, duas maneiras bem diferentes de enxergar o mundo que muitas vezes batem de frente e acabam definindo como o cuidado médico acontece na prática. Vamos começar pela visão, digamos, mais clássica, a visão contratualista. Aqui, a ideia central é que essa relação é, antes de tudo, um acordo pessoal. Um acordo que se constrói em cima de um pilar muito forte, a confiança. E o que é esse tal de contratualismo? Bom, ele basicamente diz que a relação médico-paciente é um acordo. Um contrato, sim, mas não um contrato qualquer. É um que se baseia na confiança mútua e, claro, no conhecimento técnico do profissional. Não é como comprar um produto na prateleira, sabe? É mais como firmar uma parceria de cuidado. Isso nos leva aos pontos principais desse modelo. A base de tudo? Confiança. O médico, por sua vez, tem autonomia profissional para tomar as melhores decisões. E aqui vem o pulo do gato. A obrigação é de meio, não de resultado. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o profissional se compromete a usar todo o seu conhecimento, as melhores técnicas, mas ele não pode garantir a cura. O resultado final nem sempre está no controle dele. E o paciente é visto como um parceiro ativo nesse processo todo. Agora, vamos virar a chave e olhar para uma visão bem mais moderna, que tem ganhado cada vez mais força. É a visão consumirista, que olha para o cuidado médico como uma transação de serviço, bem parecido com outras coisas que a gente contrata no dia a dia. E nesse modelo, olha, a lógica muda completamente. A assistência médica passa a ser tratada como um serviço. O paciente vira um consumidor, com uma série de direitos garantidos. E o médico vira um fornecedor. Essas palavras, consumidor, fornecedor, são super importantes porque elas redesenham toda a dinâmica da relação. E os princípios desse modelo refletem essa mudança de foco. A prioridade passa a ser os direitos do consumidor, como o direito de ter informação clara, transparente. O médico é o prestador de um serviço especializado. E, ao contrário da obrigação de meio, aqui a ideia de uma obrigação de resultado começa a aparecer com mais força, especialmente em alguns casos, como em procedimentos estéticos, por exemplo. Certo. Agora que a gente já entendeu os dois modelos, que tal colocar eles lado a lado, um contra o outro? Fazer essa comparação direta vai ajudar a gente a enxergar onde eles realmente se chocam e por que essa diferença é tão, mas tão importante. Essa imagem aqui resume perfeitamente a filosofia por trás de cada um. De um lado, no modelo contratual, a gente tem uma jornada compartilhada, com o foco todo no processo do cuidado, na decisão do profissional. Do outro lado, no modelo de consumo, o que a gente tem é uma transação por um serviço, com foco nos direitos do consumidor e em resultados esperados e entregas claras. Vamos detalhar um pouco mais. O papel do paciente muda, de parceiro para consumidor. O do médico, de especialista de confiança para prestador de serviço. A lei que serve de base também muda. Sai o Código Civil, que foca na confiança, e entra o Código de Defesa do Consumidor, que foca nos direitos. E talvez a mudança mais radical de todas seja no ônus da prova. Numa disputa legal, no modelo de consumo, a responsabilidade de provar que não houve falha pode ser invertida e cair no colo do profissional. Isso é uma virada de jogo gigantesca. Tá, mas e daí? Por que essa discussão toda realmente importa? Porque, no fim das contas, isso não é só um debate teórico para advogados. Isso tem consequências muito, muito reais na vida de todo mundo. Essa diferença na lei molda absolutamente tudo. Desde o que uma pessoa espera quando marca uma consulta, até o jeito como uma briga na justiça por um resultado médico que deu errado é resolvida. Isso influencia como os médicos trabalham e como os pacientes enxergam o tratamento que recebem.
Para ficar bem claro, vamos imaginar uma situação. Pensa num tratamento que teve um resultado ruim, que ninguém esperava. Sob a ótica contratual, a pergunta principal na justiça seria: o médico seguiu os procedimentos corretos? Ele usou os meios adequados? Agora, se a gente olhar pela ótica do consumo, a pergunta pode ser outra. O paciente recebeu o serviço que ele esperava? Percebe como a pergunta muda? E essa pequena mudança altera de forma dramática todo o processo e o resultado final da disputa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Conforme a medicina evolui, com mais tecnologia, mais especialização, para que lado essa balança vai pender? O futuro do cuidado vai se apoiar mais na confiança de um pacto ou na clareza de uma transação comercial? O futuro dessa relação tão fundamental para todos nós está sendo escrito agora.